Bom, pessoal, vamos a mais uma questão. Essa diz assim: um automóvel faz a metade de seu percurso com uma velocidade média igual a 40 km por hora e o restante com velocidade média de 60 km por hora. Determine a velocidade média do carro no percurso total. Vamos à resolução. Primeiramente, nós devemos atentar que, para esse caso, a velocidade média total não vai ser a primeira somada com a segunda dividido por 2. Não é a média aritmética que você tem que fazer. Nós devemos atentar que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, certo? Então, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então, eu vou dizer assim: esse automóvel, ele fez um determinado percurso em que a metade desse percurso ele fez com uma velocidade e a outra metade, ou seja, o restante, né, como ele diz aqui na questão, o restante, ou seja, a outra metade ele fez com outra velocidade. Então aqui eu vou chamar de V1 e aqui eu vou chamar de V2. Certo? Então ele fez com a velocidade V1 e com a velocidade V2. Então, nós queremos saber a velocidade média, a velocidade média no percurso total. Mas na primeira parte ele fez com a velocidade média V1 e na segunda com a velocidade média V2, certo? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Portanto, a velocidade média no primeiro percurso, na primeira metade, vai ser ΔS, ou seja, a distância da primeira metade, que eu vou chamar de D, sobre o tempo que ele durou nesse primeiro percurso, essa primeira metade. E aqui, como é distâncias iguais, também vale D, certo? Então ele percorreu a outra metade, uma outra distância D, com a outra velocidade média V2. Então nós devemos encontrar o ΔS total, que nós sabemos que é 2 vezes D, porque aqui foi D, depois ele andou mais D. Então foi 2 vezes D, o ΔS total. Então nós temos que distância total, ou seja, ΔS, ou seja, delta S é igual a 2D, ou seja, a distância primeira D mais a segunda distância D, ou seja, o ΔS total é 2D. Então tá aqui, ΔS igual a 2D. Vamos gravar isso aqui, certo? Então a distância total é 2D. Agora nós devemos ir ao tempo total, ou seja, o tempo total vai ser o tempo que ele demorou aqui mais o tempo que ele demorou aqui. Então vamos colocar assim: tempo na primeira metade. O tempo na primeira metade nós vamos calcular através da fórmula da velocidade média. Para esse caso, a velocidade média vale V1, né, que eu coloquei aqui, é igual a distância que ele percorre na primeira metade, ou seja, D, sobre T1, ou seja, o tempo que ele dura na primeira metade. Então, V1 é a velocidade da primeira metade, D, a distância da primeira metade, e T1, o tempo na primeira metade. Então, eu tenho que isolar o tempo, né? Então, eu passo o tempo para lá e a velocidade para cá. Aí, nós vamos ter que T1 é igual D sobre V1. Certo? Então, esse aqui é o T1, é o tempo que ele dura aqui na primeira metade. Vale exatamente D sobre V1. T1 é igual a D sobre V1. Então, tá aí. Então, vamos guardar esse resultado. Agora devemos achar o tempo da segunda metade. De maneira bem análoga, o tempo na segunda metade vai ser a distância, que é a mesma distância D,
sobre a segunda velocidade, que seria V2. Aqui é T1 é D sobre V1. Então, T2 vai ser D sobre V2. Então, a maneira bem análoga, né? Vamos guardar aqui esse resultado. Só que o que nos vai interessar aqui, ó, nós queremos a velocidade média no percurso total. Então, nós já temos a distância total, velocidade média ΔS sobre ΔT. Nós temos o ΔS total. Agora, nós temos que achar o tempo total. O tempo total, nós temos o tempo no primeiro e o tempo no segundo. Então, o tempo total vai ser a soma do tempo no primeiro mais o tempo no segundo. Então, vamos lá no cálculo do tempo total. O tempo total, que eu vou chamar de delta, ele vai ser igual a T1 mais T2. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter que o tempo total vai ser igual. Aqui, ó, tem o primeiro tempo, D sobre V1. Então, D sobre V1, é só substituir D sobre V1. T2, D sobre V2, substitui no T2. D sobre V1 mais D sobre V2, que aqui é o T2, certo? Para resolver isso aqui, basta nós tirarmos o MC. O MC entre duas variáveis, nós sabemos que é o produto entre elas. É o máximo que nós podemos fazer, né? Então, nós podemos dizer aqui que isso aqui é igual a V1 vezes V2. V1 vezes V2. Agora nós falamos o quê? Dividimos pelo de baixo e multiplicamos pelo de cima. V1 vezes V2, que é o MC, né? V1 vezes V2 dividido por V1, sobra só o V2. Vezes D, vai ficar D vezes V2. Aí repete o sinal de mais. Mais. Aí V1 vezes V2 dividido por V2, sobra só o V1. Aí vezes D vai ficar D vezes V1. Então, aqui o que eu posso fazer mais é só colocar o D em evidência, né? Então, colocando o D em evidência aqui, nós vamos ter que isso tudo é igual, colocando o D em evidência, D que multiplica V1 mais V2, dividido por V1 vezes V2. Então tá aqui. Então o tempo total é o que? D V1 mais V2 dividido por V1 vezes V2. Então vamos guardar isso aqui. Então vamos ver. O que nós precisamos aqui? Nós precisamos do tempo total e do espaço total. Tá aqui de amarelo tudo que nós precisamos. Então vamos para a velocidade média total, né? Velocidade média total. Como já dito, vai ser ΔS sobre T total. Substituindo ΔS por 2D. E o ΔT por tudo isso aqui. D que multiplica V1 mais V2 sobre V1 vezes V2. Então, isso aqui caiu na propriedade de fração, que a gente só deve multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Temos aqui, ó, esse D morre com esse D, ou seja, independe da distância. Se for metade numa velocidade e metade em outra velocidade, cabe isso aqui, independente da distância, por isso que não precisou dizer. Então isso vai ser igual a Então, essa é a fórmula para quando você tem um caso em que um móvel ele percorre metade do percurso com uma velocidade média e a outra metade com outra velocidade média, e você quer saber a velocidade média total. Essa é a forma que você deve aplicar. 2V1V2 sobre V1 mais V2. Isso aqui nós chamamos de média
harmônica, não é uma média aritmética entre as duas velocidades, é uma média harmônica. Certo, então com base na fórmula aqui nós podemos agora resolver nossa questão. V1 vale 40 km por hora e aqui 60 km por hora. Agora só substituir na fórmula. V1 é 40 e V2 é 60. Então nossa velocidade média vai ser igual a 2 vezes 40, que é o valor da primeira velocidade, vezes 60, que é o valor da segunda velocidade. Certo? Isso tudo dividido 40 mais 60. Eu tenho que 40 mais 60 é 100, então fica uma divisão fácil. Então nós vamos ter assim. 2 zero aqui do 100 morre com esse 0 e com esse 0. Então vamos ter só 2 vezes 4 vezes 6. 4 vezes 6 é 24. 2 vezes 24 é igual a quanto? 48. A nossa velocidade média é igual a 48 km por hora. A resposta é 48 km por hora. Então, se nós já soubéssemos dessa fórmula aqui, o nosso tempo seria bem economizado na hora de uma prova, isso é valioso. Então é bom que vocês atentem para isso. Repetindo, quando tem algum problema onde se percorre metade de um percurso com uma velocidade e metade de outro percurso, a outra metade do percurso com outra velocidade, então a fórmula para calcular a velocidade média no percurso total é duas vezes a primeira velocidade vezes a segunda velocidade, tudo isso dividido pela soma dessas duas velocidades. No nosso caso aqui deu 48 km por hora. Espero ter ajudado a todos. Quem gostou dá um like, quem não gostou dá um like também. Se inscreva no canal para ficar a par de todas as atualizações. Em breve estaremos postando mais questões. E se você tem alguma opinião de qual questão ou qual prova você quer que eu resolva, mande aí no comentário que nós estaremos resolvendo em breve.